Vamos ver primeiro recuperar o que disse o Vitor Pereira no calor do momento, depois do jogo, quando ele é perguntado sobre o medo de poder ser demitido do cargo. Deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser. Percebe? Por isso isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Mais. O que é que quer saber mais? Sobre o jogo, por favor. É sobre o jogo, pronto. Isso é que é importante, não é? Agora o resto quero lá saber disso para alguma coisa. Okay. E a gente tem, depois da repercussão negativa, disso que disse o Vitor Pereira, tem um pedido de desculpas dele, na verdade uma justificativa que ele deu ao jornal A Bola de Portugal, numa entrevista, que ele diz ali, ó, que eu quis dizer e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque graças a Deus e a trabalho e a sorte fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro. Vim para o Corinthians por paixão e estou de corpo e alma no Corinthians e estou a perceber claramente o sentido de vida destes corintianos, desta gente do povo, que trabalha, que sofre e que muitas vezes para ir ao estádio gasta o dinheiro que não tem. Eu também vim de um meio humilde, sei o que são dificuldades, portanto não queria dizer aquilo no sentido que pareceu que estava a dar. O que queria dizer é que não estou no futebol com medo de demissão, porque graças a Deus sou uma pessoa independente, porque a vida me permitiu construí-la sem depender de ninguém. Essa fase da minha carreira do medo de demissão já passou há muito tempo e vou estar de corpo e alma com paixão neste clube enquanto o Corinthians quiser. Esse foi o pedido, pelo menos foi a justificativa dele da bola. Deixa eu só... Deveria ter sido a resposta, na verdade. Porque eu acho que assim, primeiro que quem botou dinheiro na questão foi o Vitor Pereira. Ninguém perguntou a ele sobre dinheiro. Exatamente. A pergunta foi sobre o cargo, sobre a questão da pressão, que eu acho que ele poderia ter respondido de várias formas, inclusive ter ficado até incomodado de o futebol brasileiro obrigá-lo a responder essa pergunta. Acho que ele tinha milhões de formas de sair dessa pergunta. Mas eu acho que, primeiro, quem botou dinheiro na questão foi ele. Quem comparou sucesso com quanto tem na conta bancária foi ele. Ninguém perguntou e ninguém quer saber quanto o Vitor Pereira tem na conta bancária. Foi do Ricardinho E aí, eu acho que faltou a ele justamente o que ele disse na justificativa, entender onde ele está, no país que ele está, em que situação o país está, para falar de quantia financeira, que hoje é uma realidade, a realidade que ele fez tanta questão de exibir, é uma realidade muito distante do brasileiro. Eu não perdoo. Sim, não me perdoo, não. Eu sou crítico, como você também está sendo crítico. Estou sendo bem crítico em relação ao que ele disse. Vou começar de trás para frente, porque eu ouvi uma ponderação do Rafael De Angeli hoje mais cedo na redação, que eu acho que é uma boa ponderação, quando o Rafael De Angeli diz assim, que talvez ele tenha sido literal como os portugueses são e tenha entendido como você tem medo de ficar desempregado, só que a pergunta foi muito clara na premissa. Ele disse, você sabe como é o futebol brasileiro. Então, você tem medo de perder seu emprego no Corinthians? Está claro que ele não está se referindo ao medo de ficar desempregado e sem dinheiro, como teríamos nós. É outra circunstância. Então, eu acho que ele perdeu a chance de falar sobre, olha, acho que o trabalho precisa de desenvolvimento, acho que nós estamos numa etapa de crescimento, que no ano que vem podemos começar o trabalho montando com a montagem do elenco. Podia falar uma série de coisas, das dificuldades que ele vem tendo, e ele foi infeliz. O Evaristo, eu estava lembrando... Houve umas pequenas correções. Ele falou na volta de Santiago, depois de perder para o Chile. Não, e mais do que perder para o Chile, eu sei que é importante a gente situar, porque são contextos. Naquele momento, o Brasil jogou na Colômbia, perdeu da Colômbia. Foi para o Chile... Pela primeira vez na história. Perdeu para o Peru em Brasília. Sim. E aí foi para o Chile, para esse jogo, que tinha a despedida do Caselli. Caselli, isso. E aí rolou o Manifesto de Santiago, porque a seleção parou de atender os jornalistas brasileiros. Sim. Né? É bem importante. O clima ficou muito tenso. Santiago vivia toque de recolher. Governo Pinochet. Governo Pinochet, ditadura de Pinochet. Tem foto lá do Congresso com a corrente desse tamanho lacrado. E aí você não podia andar por Santiago depois da 1h da manhã, era toque de recolher. E aí o Julito Coutinho, o presidente da CBF, ele teve que pegar um avião, ir para lá para tentar resolver a situação, né? Para que os jogadores voltassem a atender, não é atender a imprensa, é atender os brasileiros. O Evaristo caiu naquele jogo. Caiu naquele jogo. Volta o Brasil perde aquele jogo. O Brasil perde aquele jogo por 2-1 da seleção chilena, se não estou enganado, por acaso. Isso aí. O Júlio de Coutinho chega, tem uma mega reunião que acaba de madrugada. A gente foi depois escoltado pela polícia para poder voltar para os hotéis. Foi um problema voltar para os hotéis. É uma história que eu não vou me esquecer por conta desses pontos todos.
E quem estava na cobertura disse que só houve algo parecido no Manifesto de Glasgow, em 1973. Sim, que foi o Renato, o Mário Isso, Chagas. um outro boicote também que ficou marcado na história da seleção brasileira. Que quando eu olho para hoje e vejo que a seleção é liderada pelo Tite, eu agradeço todos os dias, porque não basta só saber escalar. Então, só fazendo a correção, a declaração dos milhões de dólares do Evaristo é quando ele chega desempregado, e ele diz, eu estou preocupado em gastar meus 6 milhões de dólares. É isso aí. Agora, assim, o caso de ontem, na desculpa, na minha opinião, o Vitor Pereira é um excelente treinador. Eu acho que o trabalho tem que continuar. E costuma dar boas entrevistas, já elogiamos Exatamente. algumas vezes as entrevistas dele. Acho que tem um problema de refundar o trabalho, porque dentro do elenco há restrições. Eu já ouvi a frase, o Silvinho não fica nada a dever para o Vitor Pereira. Então, assim, o que não significa que não fique. O Vitor Pereira é um técnico mais experiente, mas acho que tem um processo de ajuste nesse trabalho. Agora, mesmo na correção, quando ele diz assim, eu respondi a quente, com a cabeça quente, porque fui provocado pelo entrevistador, não é verdade. A função do repórter é perguntar. Ele fez uma pergunta absolutamente correta dentro do cenário brasileiro. O cenário brasileiro, o técnico perde 3 jogos. O Marquinhos Santos jogou 17 vezes pelo Ceará, está demitido. O Morínigo no Curitiba? O Morínigo no Curitiba. Um dos trabalhos mais longevos. O que o cara perguntou para ele? Perguntou, o senhor tem medo de que em outras palavras, o senhor tem medo que o trabalho seja encerrado aqui? Então assim, não tem provocação nenhuma do repórter. Tem uma resposta mal dada pelo Vitor Pereira. E as críticas não foram no sentido dele ser mercenário no Corinthians. Não vi nenhuma crítica nesse sentido. É pelo não entender o tom da arrogância de falar de dinheiro numa situação como essa. E acho que é o que o Júnior falou, né? Era uma pergunta esperada. Era algo que todos nós imaginávamos que fosse acontecer. Com aquela semana que teve, é por isso que eu acho que poderiam ter preservado ele naquele momento. Leva o diretor de futebol, leva o vice-presidente, entendeu? E deixa o cara de cabeça quente. É lógico que ele usou, talvez até pela questão do idioma, entendeu? Não sei se lá existe esse tipo de provocação em Portugal por parte da imprensa portuguesa quando o treinador está sob pressão, como é o caso que ele está. Mas esse negócio da língua é bastante complicado, porque eu dei uma vez uma declaração a respeito da Juventus, entendeu? O árbitro dá sempre a favor da Juventus. Terminei sendo multado, porque como eu tivesse dito que os árbitros todos ajudavam a Juventus, entendeu? Quer dizer, essa questão da língua, mesmo sendo português também, tem uma diferença bem complicada aí. Mas é lógico que a resposta desse tipo, você não deve dar em momento nenhum.